Pela imposição das mãos, o pensamento elevado e uma série de repetitivas palavras, o mal vai embora. A única explicação comum a todos é a fé. Você pode até formular teorias, tentar explicar para aceitar. Mas nessa viagem que começa agora, você vai compreender que no fundo é muito mais simples. Basta apenas acreditar. Eu mesma tive a minha primeira experiência aos 10 anos de idade. Eu era criança quando aprendi a ser benzedeira. Benzia minha mãe, o meu pai e até os bichinhos de estimação. Eu era pequena sim, não tinha muita compreensão das coisas, mas já sabia o essencial. Com o raminho nas mãos, o poder das palavras e muito amor no coração, tudo era possível. Essas duas mãos aqui, ó, não nasceu para fazer mal para ninguém, só o bem. Esse dom eu já nasci com ele, eu não descobri ele, eu já nasci com ele. Eu acho que a senhora não me ensinou por acaso, né? Aprende com uma, aprende com outra. Não é feitiço nada não. Não é fé que a gente tem, né? A força. Todas as bendições, todas as formas de bendição tinham o evangelho apócrifo, mas ninguém registrou como eu, perdeu-se. Apócrifo significa Evangelho da vida oculta de Cristo, infância, juventude ou até mesmo após a morte. De onde vem o dom de benzer? Como a fé pode curar? Vento virado, mal olhado, espinhela caída, mal de simioto, cobreiro e tantos outros males que não estão catalogados no Código Internacional de Doenças. São males que vêm da alma e encontram a cura nas mãos e nas rezas delas, as benzedeiras. Quem nos ofendeu, não deixe cair de tentação. E para o Senhor, Deus sempre será Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, A nossa oração, a nossa prece é o Pai Nosso, é a que Deus deixou na face da terra. muito bom dia. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso, cada dia, nos dai hoje, Senhor, pelo nome de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Cientistas por natureza, essas mulheres aprenderam o ofício de benzer assistindo à prática dos ancestrais. Desde cedo elas descobriram que um simples raminho, a água, o fogo e a fé são elementos poderosos que juntos podem curar. Uma combinação de religião, de magia e medicina popular que atravessa o tempo e se mantém pelos rincões do Brasil. A pouca formação escolar e a vida marcada pela lida no campo são características comuns entre elas, assim como a fé extrema nos santos da Igreja Católica, nas divindades da Umbanda e do Candomblé e nos mentores da doutrina espírita. Um sincretismo religioso que tem como único objetivo ajudar ao próximo. Essas mulheres falam em nome de uma religião. As benzedeiras não podem ser entendidas sem que as suas crenças sejam consideradas. A maior parte delas era católica no começo da tradição. A vinda para a cidade propiciou o contato com religiões emergentes, como o kardecismo, a Umbanda e o Candomblé. Eu sou devota de todos, porque eu dou assistência a todos, né? Mas eu sou muito devota de Santos Reis, Araí. Tem muitos santos, né? De lá os pretos velhos, de cá os caboclos. Santos do catolicismo, como o Santo Expedito, Nossa Senhora da Aparecida e Santo Antônio, se misturam com divindades. Guerreiros presentes na Umbanda e no Candomblé. São neles que Dona Alcina, de 91 anos, busca força e inspiração para atender a cerca de 80 pessoas diariamente. Eu levanto 4 horas da manhã. Segunda-feira, quarta e sexta.
Eu levanto cedo, tomo banho, faço café. O café de manhã eu faço. Aí já deixo a cozinha arrumadinha, café, tudo direitinho. Vou para lá, acendo o artalho. E ali 6h30, 6 e pouco, começa a atender o povo. Quando é 5h30, 5 e pouco, tá cheio de gente aí. Tem gente de todo lado. Brasília, de Brasília, de Goiânia, de Tocantins, da Bahia, todo lado. Mistérios não faltam. É inimaginável a quantidade de histórias que guardam cada uma dessas mulheres. Elas têm nas mãos o poder da cura, de exorcizar o mal, diminuir a aflição e o sofrimento. Alguns podem chamar de milagre. Tudo vai depender da fé. E como tudo isso começou? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém. Manuele, de bens de quebrante, vento virado e mal olhado. Com leite de Nossa Senhora você será curado. Olha, quando eu tinha 10 anos, eu morava numa fazenda, aqui no município de Uberaba mesmo, né? E lá eu conheci uma senhora, ela já era bem velhinha, e eu tinha 10 anos, eu ia lá na casa dela, né? Levar meus irmãos para ela benzer, e via ela benzer, e ela pegou e perguntou se eu não queria aprender. Aí ela me ensinou. Foi a única dos irmãos, porque nós somos 6 irmãos, eu que aprendi. As irmãs nenhuma quis aprender. É porque ela benzia, e a gente já falava, ó filho, tem que ter um para aprender a benzer, porque a hora que eu morrer, não vai ter mais benzedor aqui. Porque na roça era difícil, né? Eu nasci lá na fazenda, por nome de Londônia, para baixo de Matutina. 22 anos. E eu comecei a aprender a benzer. Eu ia nas benzedeiras, pedia por escrito um papelzinho. Eu levava uma caneta, um papel, elas falavam, eu escrevia e decorava. E assim eu fui vindo. Aprende com uma, aprende com outra. Esse dom eu já nasci com ele, eu não descobri ele, eu já nasci com ele. Desde quando eu nasci. E aí veio através de vibrações espirituais, assim, que dá aquele sinal para a gente, aquela luz para a gente fazer as coisas, dá aquele reação assim em você. Você vê uma pessoa com problema, você vai e quando você vê, você já está ajudando. Quando eu comecei a trabalhar à mesa, assim, quando eu desenvolvi com meu pai, eu tinha uns 20 anos, mas eu não gostava, não. A carne é muito fraca, né? A carne é cheia de ilusão, eu fui muito bonita. Então, a gente, quando é nova, a gente não quer falar. Não tem paciência do povo ficar, me olha, hoje não. Hoje pode chegar aqui quem foi, eu não enjoo do povo, sei lá. Meu pai gostava de fazer caridade, meu pai benzia, os outros iam atrás dele para fazer. Ele falava, ele me tratava de filha. Vamos, né? A filha vai. Não, pai, eu não vou, não. Leva a Ana, não gosto de ir, não. Não gostava de ir. Quando a minha mãe foi me ensinar, eu escondia dela, eu não queria aprender isso de jeito nenhum. Achava que isso para mim era uma bobagem. Eu não achava que eu não tinha nariz, força para fazer aquilo, né? Aí aprendi, fui aprendendo até que aprendi tudo que eu sei. Graças a Deus, sei benzer de muita coisa. A força que emana dessas mulheres benzedeiras é capaz de curar. Essa força é chamada de magnetismo pelos estudiosos da doutrina espírita. Então, o magnetismo começou a ser estudado na Europa no século XVIII, através de Franz Antônio Mesmer, que descobriu que as pessoas poderiam manipular energias e, através dessas energias, poderem fazer curas. Então, desde a época começaram esses estudos, e é uma coisa interessante porque nós temos desde muitos séculos até a questão das famosas benzedeiras, aquelas pessoas que, utilizando-se de alguns ramos, determinadas plantas, conseguiam fazer a chamada benzedura e curar não só de doenças, como também questões, por exemplo, de imóveis rurais no campo, questão de afastar cobras,
Temos até casos catalogados aí de benzedores que afastavam até o perigo de incêndio na propriedade. A origem desse magnetismo está em um tempo remoto que a história explica. As benzedeiras eram da Idade Média da Europa, né, especialmente da Espanha e de Portugal. Eram as senhoras que faziam as curas. Entretanto, essas senhoras encarregadas de curar as criancinhas com os chás, com algumas ervas e com alguns costumes para curar alguma coisa, não é? Curar, por exemplo, dor no pé destrocado, joelho destrocado, dor nas costas, tudo isso, né? E também asma, essas coisas de criancinha, elas não eram portuguesas, de origem portuguesa. Eram né, da origem celta. Então a igreja descobriu que quando elas rezavam, essas benzedeiras lá em Portugal, rezavam para as crianças que estavam doentes, então elas invocavam deusas antigas da civilização celta, que já tinha desaparecido lá, né, muitos séculos antes lá da França. O tribunal eclesiástico chamava elas de bruxas, porque invocavam deusas antigas, que não eram cristãs. A mesma igreja que baniu foi a que trouxe a inspiração para as rezas das benzedeiras, através dos evangelhos apócrifos. Na época posterior a Jesus e ao longo dos séculos, foram surgindo muitas perguntas sobre a vida oculta de Cristo, principalmente da infância e dos 12 até os 30 anos. E nesse período, então, várias pessoas buscando informações vão se unindo a relatos bíblicos e também extra-bíblicos, principalmente da tradição popular, tentando compor a história de Cristo. Então, existem vários escritos apócrifos, e os apócrifos influenciam muito as tradições. Folia de reis, festas de congado, a perspectiva da bandeira do divino, tudo isso são influências dos apócrifos na vida religiosa do povo, dentro da vida da igreja. Uma vez que cada pessoa é chamada a ser bênção na vida do outro, nos dá a deduzir que também a prática da benzição de uma pessoa que a gente chama de leigo abençoando o outro, tenha também ganhado força nessa perspectiva do uso dos evangelhos apócrifos. No tempo que Jesus estava na terra, ele pegou São Pedro e ia de casa em casa, aldeia em aldeia, curando as criancinhas. E numa vez chegou numa fazenda e lá estava escurecendo. Então São Pedro falou: está escurecendo, Jesus, como é que nós vamos fazer? Falou: não, Pedro, tudo está programado. Ali tem uma casa, bate naquela casa e fala que nós queremos posar naquela casa. O São Pedro então bateu na porta e veio um homem bom. E o homem bom falou: perfeitamente, nós vamos dar pouso para vocês, não é? E a mulher gritou lá: isso não pode, não pode. Né? Então, falou assim, mas o homem falou: mas vocês têm que dar pouso, nós temos que dar pouso porque está escurecendo. Então a mulher: dá pouso, mas se eles quiserem ficar aqui, que durmam lá no chiqueiro. E ainda a mulher, que era má, pegou água e ainda foi no chiqueiro e molhou tudo aquilo lá, né? E o Jesus teve que dormir na lama lá para dormir. No dia seguinte, né, o homem que era bom chamou os dois para tomar um cafezinho. E então, como é que falaram? Falaram: vocês dormiram? Falaram: não teve jeito de dormir, porque a cama estava muito fria, a lama estava cheia de lama, muito fria. E então o homem também falou: e também a minha senhora não dormiu nada, só com os peitos doendo, por causa que nós temos uma criancinha de 3 meses, então, e não mama e está com o peito inflamado, né? Então São Pedro chegou e cochichou no ouvido dele: olha, esse homem cura. E aí então
Quando foi embora, que Jesus foi indo, saindo, o homem então correu atrás de Jesus e falou: escuta, o senhor não quer, como é que cura o peito inflamado da minha mulher? Não é? E o Jesus falou: do homem bom, mulher má, da lama que se fez a cama, cura peito, sara mama. E então ele pegou o barro do chiqueiro, colocou na mama, sarou. E assim então esse é considerado o evangelho apócrifo. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando andou pelo mundo, ele não encontrou um bom, mulher má, casa alagada, campo de paz, todo mal que entrou nessa criança que sai. Pelo nome de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, que assim seja. E daí vem das pessoas muito antigas, né, menino? Que vai passando de uns para outros. Vento virado, espinhela caída, quebrante, cobreiro, mal-olhado, mal de simioto. Os males são praticamente os mesmos entre as vítimas e os sintomas ajudam as benzedeiras a fazer o diagnóstico preciso. Porque a criança, quando está com o vento virado, vomita muito, dá diarreia. Se não benzer, encolhe a perninha, fica com a perninha mais curta. Quebrante por exemplo, a gente vê uma criança fazendo uma gracinha, né? A gente acha bonitinho, aí põe o quebrante. Vento virado, a criança faz cocô mole e verde. É de pegar a criança, por exemplo, pegá-la pelos pés, virar de cabeça para baixo, aí vira o vento da criança. Ou dá um susto nela também, vira o vento. Para cada diagnóstico, o ritual e a oração são específicos. A mistura de água, fubá e mel é um unguento certo para tratar de mal de simioto, uma doença que deixa a criança desnutrida e crescem pelos pelo corpo. Chama mal de simioto, que eles falam isso. Conheço por isso. Em Deus que eu aprendi a benzer, conheço por esse nome. Mal de simioto. Dá no sangue, dá nos ossos. Rói os ossos tudo, se não tratar, mata a criança. Quando é novinho, morre. Igual eu tirei aqui agora, quando acaba de tirar, que eu estou fazendo o tratamento na criança, é que eu vou fazer a oração daquele incômodo ali. Tem a oração. Para quem está recebendo a bênção, o ritual é um pouco assustador. Eu só senti o gilete passando no meu braço. Eu só achei que ela, assim... Eu não achei que ela ia cortar eu e tal, assim, mas eu só um tiquinho de medo. Para cada mal, existe um ritual específico. O que eu corto? Cobreiro branco. Assim mesmo eu corto a cabeça e também o rabo. Aqui vai 3 cortes no resto. Põe aqui. Também que Jesus te abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eu abro muito a boca, né? De estar benzendo, porque a gente puxa o que a criança está sentindo. Cada doença, cada tipo de benzição, a gente tem que fazer 3 vezes. Se aquelas 3 vezes não adiantar, não sarar de tudo, torna aumentar a benzição, mas não de par, igual eu estou acabando de falar para você. Aí deixa parado sem par. Aí sara, né? Benze espinhela caída no estômago. Encostava o meio deles na porta. Pegava uma tesoura, uma palha, punha o pezinho dele em cima da palha e perguntava quem corta, o medo eu corto, cortava a palha. Quando inteirava 3 vezes, o menino estava andando. A gente pode usar qualquer tipo de ramo verde. Tem pessoa que prefere ser rezado com arruda. O importante da folhinha verde é para não jogar todo o mal que tem na pessoa para cima da gente, que a folha puxa um pouco para elas. Somente a folha da pimenta, no caso, muita gente gosta que reza na folha da pimenta, porque vê ela murchar na hora. As pessoas que utilizam das plantas, elas conseguem trazer as energias que estão presentes naquele ser vivo e trabalhar aquela energia em benefício do paciente.
Então, por isso que geralmente a gente vê a pessoa que faz a benzedura sempre está usando um ramo, um galho, determinada planta. Isso não quer dizer que é indispensável. Ela pode, de repente, sem utilizar a planta, estar transmitindo fluidos. Mas é uma questão de enriquecer, né? Ela tem o fluido próprio, a energia própria dela, utiliza a energia da planta, daquele galho, daquelas folhas e vai enriquecer aquela transmissão de energias através da benzedura. Ô, dona Graça! Dona Graça! Quem bate à porta da casa de Dona Graça vem em busca de um auxílio. A benzedeira, de 66 anos, sempre encontra tempo entre os afazeres domésticos para atender quem precisa. E lá vai ela, com toda a boa vontade e o sorriso de sempre. Oi, Rafael. Oi. Entra cá dentro. Vamos entrar? Dona Graça escuta com atenção o problema do garoto. Nesse dia pra trás eu tava jogando basquete, né? Aí eu torci o pé, aí ficou um pouco inchado. Fui no médico, falou que não aconteceu nada. Só que ele tá inchado ainda, eu tô muito preocupado. Aí você pode cozer, por favor? Pode sim, entra pra cá. A torção no pé de Rafael é o que os antigos chamam de carne quebrada. Com um novelo e uma agulha, ela começa a oração e faz um movimento como se estivesse costurando com a carne que está quebrada. Rafael, o que cose? Carne quebrada. Carne quebrada. Veia rendida. Veia torcida. Veia torcida. Nervo rendido. Nervo rendido. Nervo torcido. Nervo torcido. Nervo torto. Nervo torto. Carne aberta. Carne aberta. Carne desconjuntada. Carne desconjuntada. Osso torto. Osso torto. Osso rendido. Osso rendido. Osso torcido. Osso torcido. Osso conjuntado. Osso conjuntado. Osso colocado. Osso colocado. Do osso do nervo do seu pé. Do osso do nervo do meu pé. Eu vi aqui na Dona Graça desde pequeno, desde que eu era neném, né? Porque minha mãe trazia, né? Aqui para benzer de mal olhado, dor de barriga, quebrante, inveja, né? E assim, durante o tempo, eu fui acostumando a vir para cá, né? Junto com a minha mãe. Aí eu comecei a vir aqui sozinho, se eu caso eu ir para o hospital, assim, machucar, quebrar, né? Como no do tornozelo aqui. Aí eu venho para cá, né? Para pedir pela benzer, para eu ficar bem, vamos dizer, tratamento completo, ficar mais sarado, aliviado, né? A benzeção é uma súplica, um pedido desesperado para quem ainda não perdeu a esperança. Já a bênção é a ferramenta que faz a ligação entre anjos e santos de um lado com homens de outro. Foi em busca desta aliança que a família de Eduardo procurou a ajuda de Dona Alcina. O jovem teve uma grave doença que quase o matou. E a história com a Dona Alcina aconteceu assim, que aí o meu pai veio aqui nesse dia muito desesperado e pedindo pela minha melhora, né? E aí a Dona Alcina fez uma oração de longe para mim. Eu não sabia que estava acontecendo essa oração, eu só soube depois. E nessa oportunidade ela disse para o meu pai, fica tranquilo, ele vai sair... Daqui 3 dias. Daqui 3 dias, isso era 30 de abril e eu sairia, segundo a Dona Alcina, no dia 2 de maio. A previsão de Dona Alcina contrariava a dos médicos. Era quase impossível acreditar. E aí, simplesmente, eu vendo aquela cena, eu falei, meu Deus, deixa eu conversar com o médico, né? Deixa eu ver se realmente vai sair, se não vai sair, o que vai acontecer. Aí o médico fez o atendimento dentro do quarto e a hora que ele saiu, eu peguei e saí junto com ele, assim. E fui e perguntei, ai doutor, ele vai sair, né? Já tá quase, tá recuperando. Aí o médico simplesmente virou pra mim e falou assim, não, pode esquecer. Pelo menos 15 dias ele ainda vai ficar aqui dentro do hospital. E o que era quase impossível, aconteceu. Na sexta-feira, durante o dia eu ia trabalhar, minha sogra ficava com ele no hospital e eu dormia com ele à noite. Então, dessa forma foi. Eu fiquei até de manhã, fui trabalhar e aí na hora do almoço ele me ligou, tá, pode vir me buscar. Falei, que te buscar, menino? Como assim te buscar, né?
Aí ele falou, você pode me buscar, tô de alta. Eu não acredito. Aí foi muito interessante. Ter a confirmação na hora que eu ouvi do médico que eu ia ter alta. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, hoje é o dia que meu pai falou, o dia que a benzedeira falou para ele. Então, assim, essa confirmação, isso tudo veio como um fortalecimento da minha fé. A fé remove montanha. É onde muita gente vem aqui e clama, torna a falar, depois vem para me agradecer. Então, quando eu estou falando para vocês, eu faço a minha oração com muita fé, com muito amor pelo povo. Eu tenho muito amor pelo povo. A fé é o grande enigma que norteia a prática da benzeção. A função da benzedeira é colocar diante de Deus uma determinada situação, pedindo que o Senhor possa agir. É a fé que a gente tem, né? A força. Se a pessoa não tiver uma força para benzer, não resolve. Porque tem que ter fé, ter força. É lógico que tem que ser, não tem? Porque tem aquele ditado, uns 3 anos levanta a casa, né? Então, por exemplo, se você vem buscar, depende da sua fé também. A minha parte eu faço muito bem feito. Com a consciência muito tranquila, com muito amor. Porque a pessoa que está doente, conforme a doença que ele tem, ele nem está dando conta de benzer, de rezar, de pedir, né? Então a gente pede, a gente reza e pede com fé, a pessoa recebe. É desse jeito. Eu, graças a Deus, eu tenho muita fé. Nossa Senhora, com 86 anos não é brincadeira, né? Porque a pessoa tem fé, né? Porque a gente não vai atrás de um objetivo sem que a gente não tenha fé com aquilo, né? É a mesma coisa da gente no médico. A gente só vai nele se a gente tiver fé. Se a gente não tiver fé, o remédio dele pra gente não vale nada. Mesma coisa são a benzição. Se você não tiver fé, você pode benzer 1000 vezes que não vale nada. Eu pergunto à pessoa se a pessoa tem fé com Deus e com a oração que eu estou fazendo. A pessoa, se tem fé, se fala para mim, não, eu não tenho fé, ou eu não acredito, fala, então, filho, eu não vou te fazer oração, que é pecado. A pessoa receber uma coisa e não tem fé. E a fé parece mesmo escassa. As benzedeiras, que antes eram presença marcante em toda a comunidade, hoje são raridade. Existe uma coisa interessante, por exemplo, quando eu fiz essa pesquisa em 1980, em cada quarteirão do bairro da Abadia, havia pelo menos 3 ou 4 benzedeiras em cada quarteirão da Abadia. Hoje é muito raro encontrar uma ou 2 em uma região muito grande da Abadia. Hoje em dia as pessoas não estão assim querendo aprender, não. Fazer uma caridade, né? Benzedeira é uma caridade. E vai acabar. A benção está acabando por muita coisa. Quem sabe, eu sei, eu não queria que ela acabasse por mim. É porque ninguém não acredita mais em benção. A pessoa, para acreditar, precisa estar doente e vir. Aí recebe, sara, acredita. Mas outras pessoas, o povo novo de hoje em dia, não acredita em benção. Acabou, nós acabamos. Eu mesma me afastei dessa tradição. Os estudos, o trabalho e a vida agitada não me permitiram seguir com os costumes de meus antepassados. Mas eu levo no coração a principal mensagem dessas representantes da cultura popular: o amor ao próximo. E é para elas que eu deixo esse legado.